Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus Ser Igreja. O mundo espiritual é uma realidade que incomoda muita gente. Até muitos cristãos preferem ignorá-lo. Tem aquelas pessoas que dizem não acreditar nele e usam o termo paranormal para poder explicar os acontecimentos sobrenaturais. Mas quer você goste ou não, quer acredite ou não, o mundo espiritual existe. E um dia você vai fazer parte dele, vai se mudar para lá e ele vai se tornar a sua realidade eterna, para sempre. E quem o ignora vai ter que viver uma vida para a qual não se preparou. Hoje em dia eu vejo pessoas buscando uma espiritualidade, mas elas não querem envolver Deus, não querem que ele palpite nas suas escolhas e decisões espirituais. Pode ser mais ou menos comparado com o sujeito que quer usar uma farda, carregar um rifle, usar uma bazuca, pistola automática, todo o armamento de guerra, mas não quer se juntar ao exército, não quer fazer parte do batalhão e nem receber ordens dos superiores. Se você sai armado assim, desse jeito por aí, vai acabar sendo preso, ou então vai ter que viver no submundo do crime. O mesmo acontece no espírito. Se você se envolver com os espíritos sem respeitar a cadeia de comando, sem se sujeitar à hierarquia espiritual, vai acabar se metendo no submundo do espírito. Hoje existem várias religiões, até ramos do cristianismo, que seguem doutrinas ensinadas por espíritos, que não são espíritos que se submetem a Deus. São espíritos que ficaram aprisionados aqui na Terra, porque quando eram vivos não quiseram se submeter a Deus e depois da morte continuam se rebelando. Então resolveram enganar o máximo de pessoas possível para se vingarem. Inventam histórias, personagens, guiam as pessoas para uma falsa realidade espiritual que vai acabar fazendo delas prisioneiras como os espíritos que as estão guiando. Se você não acredita na palavra de todos os seres humanos, se não confia cegamente em todas as pessoas, por que você deveria acreditar num espírito qualquer que você não vê e nem sabe quem é, a não ser pelo que ele te fala, claro, e nem mesmo pode olhar nos olhos dele para saber se está falando a verdade? É muita ingenuidade espiritual buscar uma espiritualidade e ao mesmo tempo querer rejeitar o Criador de todo o mundo do espírito. Acreditar em espíritos aprisionados na terra, mas não acreditar nem respeitar aquele que tem o poder sobre todo o mundo espiritual, o Pai dos Espíritos. Deus é o Criador e é aquele que existe desde sempre, vive no mundo do Espírito que ele criou, com todos os que existem nessa dimensão. Na hierarquia espiritual, ele está acima de todos e todos têm que se submeter a ele. Com ele estão todos os seres espirituais que ele criou, cada um na sua posição hierárquica. Arcanjos, anjos, querubins e todos os seres e animais que existem na realidade espiritual. E não são 3 ou 10, são multidões incontáveis, porque ele é o Criador, ele não parou de criar. Abaixo nessa hierarquia espiritual vem o mundo físico, o mundo material onde vivemos. Ah, mas por que o mundo físico faz parte da hierarquia espiritual? Porque o homem é um ser espiritual habitando um corpo físico. Quando Deus criou o homem, ele o criou para ser um ser espiritual igual a ele mesmo. Mas para o homem ser como Deus, ele precisa aprender muitas lições e tinha que ser mantido num ambiente controlado, o mundo físico, para não causar muito dano. E Deus também queria ensinar algumas lições aos seres espirituais que ele havia criado. Ele queria limpar o seu ambiente espiritual. Sabe quando você está meio desconfiado de um funcionário e deixa um dinheiro em cima da mesa para ver se ele vai pegar? Foi isso que Deus fez. Ele colocou um dos seus anjos, chamado Lúcifer, para cuidar da sua nova criação, o homem. Aí aquele que cuidava do homem se deixou dominar pela inveja, revelou a sua verdadeira identidade, que ele tentava esconder, se rebelou contra Deus, roubou o mundo das mãos do homem e ainda levou alguns anjos que resolveram segui-lo, os anjos rebeldes. Mas Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Fazia parte do seu plano de treinar o ser humano e de limpar o mundo espiritual, expondo aqueles que não eram verdadeiramente fiéis a ele.
E aí os anjos rebeldes começaram a enganar os homens que davam ouvidos a eles. E esses homens também ficaram presos no mundo do espírito depois da morte, cada um dentro da sua hierarquia. Espíritos maus aprisionados em alguns lugares da terra, outros espíritos perdidos vagando pela terra e ainda outros espíritos muito maus aprisionados em lugares do submundo espiritual. Só que essa questão é muito mais complexa e eu não vou entrar em detalhes, porque o ponto desse vídeo é sobre as pessoas que resolvem seguir esses espíritos presos aqui na Terra. Elas acreditam em todas as mentiras deles sobre a realidade espiritual, os poderes espirituais e seguem tudo que esses espíritos ensinam. Acabam se rebelando contra Deus e se juntando a eles depois da morte, mais espíritos presos aqui na Terra. Funciona bem parecido com a mídia social. Você não conhece verdadeiramente uma pessoa, só sabe o que ela deixa você saber. É fácil hoje em dia editar fotos, criar uma falsa realidade e te convidar para fazer parte dessa realidade. Depois de um tempo você está totalmente envolvido com a pessoa, acreditando em tudo que ela te mostra e fica fácil te convidar para ir visitar a sua realidade. E no mundo do espírito é mais fácil ainda. O espírito só tem que inventar uma boa história e fazer você acreditar nela. Na minha outra vida eu era um rei. Eu sou um astronauta que viajou para outros planetas. Na outra vida eu era um cavaleiro medieval. Aí depois que você segue as instruções do espírito enganador, ele te guia para o fundo do poço, mas a passagem é só de ida. E os espíritos rebeldes, inimigos de Deus, ainda fazem a maior propaganda para te convencer que eles têm um enorme poder, muito maior do que o de Deus, e que na verdade Deus não se importa mais com a humanidade, ou está dormindo, ou nem existe mais. E os seres humanos ingênuos preferem acreditar nesses espíritos desviados do que no próprio Criador. Só que Deus não está dormindo, Ele não está sozinho, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E são incontáveis exércitos de anjos e arcanjos e seres espirituais que vivem e atuam nas diversas camadas do mundo espírito, todos obedecendo fielmente a Deus, recebendo o poder dele e ajudando as pessoas que seguem a Deus. Comparar o poder dos espíritos perdidos com o exército de Deus é o mesmo que você imaginar uma tribo de índios em canoas de madeira, com arco e flecha, atacando uma frota de navios de guerra, porta-aviões, encouraçados, submarinos. A frota nem se dá ao trabalho de revidar. Só a onda do navio já vira as canoas e afoga os inimigos. Mas a propaganda dos espíritos enganosos diz que os filhos de Deus são os pobres coitados, esquecidos e abandonados pelo Pai. Eles ensinam que o anjo rebelde tem um poder enorme e absoluto no domínio espiritual e que ele vai dominar o mundo. Até que ele vai tentar, mas não vai conseguir. E tem outros espíritos aprisionados com ensinamentos mais sutis. Ensinam que Jesus foi um sábio, um mestre iluminado, um espírito evoluído e convencem as pessoas que, se elas o seguirem, irão ensiná-las a serem sábios, iluminados e evoluídos. Se fizerem muitas boas obras, se esforçarem bastante, irão alcançar um nível mais alto na hierarquia espiritual. Tudo isso sem precisar se submeter a Deus, nem aceitar Jesus como Salvador. É o velho ensinamento do homem que consegue se salvar sem a ajuda de Deus. Só que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por aqueles que querem se libertar das prisões espirituais. Inclusive, nos dias entre a sua morte e ressurreição, Jesus foi até o submundo espiritual para libertar todos os espíritos que estavam presos lá. Se você resolveu acreditar nas mentiras espirituais contadas por espíritos aprisionados, é melhor repensar o seu futuro na outra vida. Eu sei que a igreja decepcionou muita gente, sei do mau exemplo dos padres, pastores, cristãos, organizações religiosas de um modo em geral, e sei das falsas doutrinas que soterram as pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, dos sermões de condenação, você vai para o inferno, você é um pecador. Da ganância dos seres humanos, você tem que dar o dízimo, senão Deus não vai te abençoar. O cristianismo falhou com a humanidade, eu sei. E essa foi a porta aberta para as doutrinas dos espíritos enganadores. Mas quem falhou foram os homens, não foi Deus. Deus fez a parte dele, ele te criou e te amou. Jesus fez a parte dele, ele se sacrificou para libertar a sua alma.
Então você não tem desculpa para seguir um espírito enganador e se revoltar contra Deus. Quando morrer, você vai passar para o mundo espiritual e agora você vai escolher nessa vida quem vai te receber quando você entrar lá. Vai ser Jesus e um dos seus anjos ou vai ser algum espírito enganador? Não se iluda, a escolha é sua. E depois você não vai poder colocar a culpa em ninguém, porque você já ouviu muitas e muitas vezes que Jesus deu a vida por você e que tudo que você tem que fazer é aceitar o sacrifício dele e recebê-lo como seu Salvador. Pare de seguir espíritos enganadores, siga o Pai dos Espíritos, siga o Criador e o seu Filho Jesus. Você não precisa seguir uma igreja, seja você mesmo a igreja. Leia a Bíblia, siga Jesus e faça o seu melhor. Ele é o único que pode te levar em segurança para a casa do Pai. Em Atos 4,12 está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então siga Jesus, não os espíritos aprisionados. Espero que tenha gostado. Obrigado.